Boa noite, família MAP. Bem-vindos, queridos amigos, a mais um Estudando com Joana de Ângeles, encontro promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo, com a finalidade de nos aproximarmos um pouco mais desse espírito tão evoluído e que tem feito tanto, tem ensinado tanto à humanidade, desde que se tem notícias da sua primeira encarnação que se tem notícias, né? Já falamos um pouco sobre Joana de Cusa, esposa do intendente Cusa, na Galileia, homem rico, difícil, e ela, quando procura Jesus com dificuldades no seu casamento, e ele diz a ela que cumpra a sua missão com ele, vá e ser fiel. E era uma missão, uma vida, melhor dizendo, de resgate. Ela tinha débitos a resgatar com Cusa. Já havia, em encarnação anterior, vivido com ele e tinha resgates a fazer, como todos nós, todo espírito que vem no mundo de provas e expiações, quando a gente passa por esse mundo, esse segundo nível de mundo, nós temos sim resgates a fazer, missões a cumprir. Uma é igual para todos nós, que é o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual. Vamos voltar um pouco a falar de Joana de Cusa, que foi martirizada no ano 63 do primeiro século depois de Cristo, né? A gente já falou aqui do conhecimento dela, do encontro dela com Jesus, e que mudou radicalmente a vida desse espírito. Quando nós falarmos em Joana de Ângeles, vamos estar obrigatoriamente falando em Joana de Cusa, do século I, em Clara de Assis, do século XII, 1192, quando ela nasce, a 1253, quando ela desencarna. Vamos estar falando da personalidade, da personagem Juana Inês de la Cruz, que viveu no México de 1651 a 1695. E também de Joana Angélica de Jesus, que viveu no Brasil, na Bahia, de 1761 a 1822, quando ela desencarna, morta por soldados portugueses, defendendo o seu convento. 200 anos se passaram desde então. Mas esse espírito que desencarna em 1822 já trabalha na obra espírita junto a Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar duas mensagens desse espírito. Então, ela se apresenta como um espírito amigo, num deles falando sobre paciência, essa virtude tão rara nos dias de hoje. Por que voltar em Joana de Cusa? O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus primeiros capítulos, nos fala de família, a família consanguínea, a família espiritual. Pela narrativa de Divaldo Franco, na sua obra, ele nos diz que ele foi o filho mais velho de Joana de Cusa. Ela tinha 2 filhos, o seu filho mais novo foi martirizado com ela, em Roma, no ano 63, e do filho mais velho não se tem nenhum dado. Certamente porque aquela existência não foi relevante para a história da humanidade ter essas informações. E Divaldo nos diz, em entrevistas, em diversos artigos escritos por ele, dessa relação dele com Joana de Ângeles. Em tantas idas e vindas, encarnações e reencarnações, eles se encontraram aqui no nosso planeta, em outras vezes, enquanto ela estava encarnada, ele estava desencarnado e vice-versa, e ele nos diz que quando desencarnar, que ela também voltará
para continuar a sua missão de nos esclarecer, de nos ajudar a crescer, a buscar o nosso autoconhecimento, né? Bom, vamos usar hoje o livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles. Esse núcleo existe há uns 20 anos, pelo menos, e ele é coordenado agora acho que sempre foi coordenado pelo psicólogo gaúcho Gelson Roberto. Ele vem estudando a psicologia de Joana de Ângeles há anos, e eles têm inclusive uma série de gravações falando sobre diversos livros de Joana de Ângeles. O Homem Integral, Desperta e Ser Feliz, de toda a obra psicológica, mas são profissionais da psicologia, não é o nosso caso. Então, por que falar disso? Qual a importância de saber que Divaldo foi filho de Joana de Cusa? Que Nilson de Souza foi o filho martirizado com ela? Que importância tem isso nos nossos dias? Uma das coisas é para a gente confirmar, ver como os espíritos amigos seguem sempre. Então, nesse momento de pandemia, diante de tantos desencarnes, lembrando que isso é um até breve, que voltaremos a nos encontrar, ou no planeta Terra, em outro mundo, mas a comunicação jamais é cortada entre espíritos afins, entre espíritos amigos. Bom, quando Kardec lança a Revista Espírita, ele lança em 1858 a primeira Revista Espírita com esse nome, Revista Espírita, e um subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos. Psique vem do grego e quer dizer alma. O Espiritismo, a doutrina dos espíritos, como Kardec faz questão de deixar claro, vem com a finalidade de despertar as nossas consciências para uma nova fase da humanidade. Os processos de desenvolvimento não se dão do dia para a noite. O crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual é lento, é gradual, é contínuo. É necessário que nós, criados simples e ignorantes, há milhões de anos atrás, possamos fazer essa caminhada rumo à angelitude, passo a passo, aprendendo cada lição. Daí a importância da reencarnação. O que são 50, 100, 60, 70, 100 anos no infinito do tempo? É muito pouco. E como ainda somos muito imperfeitos, precisamos desse aprendizado gradual, pouco a pouco. Então, dizemos que estamos indo para um mundo de regeneração. Esse mundo, a Terra, vai ser um planeta regenerado. E aqui vão habitar espíritos regenerados, porque o que faz um mundo ser primitivo, de provas e expiações, regenerado, mundo feliz, é a qualidade daqueles que habitam esses mundos. Bom, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos, Kardec coloca lá os precursores do Espiritismo. E ele nos fala de Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. Sócrates não deixa nenhuma obra escrita. O que se tem de Sócrates foi escrito por Platão, seu discípulo, seu seguidor, mas Sócrates, como todos os gregos sábios daquela época, foi consultar o templo de Apolo, o oráculo de Delfos, que no seu pórtico tinha escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, o universo e os deuses. E Sócrates
vai consultar as pitonisas. Tinha sido dito a ele que ele era o homem mais sábio da Grécia, mas ele não achava isso. E ele vai buscar essa resposta. Então ele vê, quando ele sai de lá, ele sabe, e aí a frase célebre dele, só sei que nada sei. E por não saber, por saber que não sabe, ele era um sábio. Havia o espaço enorme desse espírito para buscar o conhecimento. Seus ensinamentos em praça pública, como era o costume da época, trazendo o mundo das ideias à tona, buscando, portanto, o autodescobrimento, o autoconhecimento de seus concidadãos, incomodou muito, a ponto dele ser considerado como tivesse pervertendo a juventude, foi preso, condenado, ele mesmo faz a sua defesa, mas é condenado a tomar cicuta e morrer. Seus discípulos, muito tristes, ainda perguntaram em dado momento a ele como ele queria que fosse o enterro dele, porque ele queria que se fizesse. E ele responde que isso pouco importa, porque Sócrates não estará mais ali. Ele fala no mundo das ideias, que tudo já existe no mundo das ideias. A sua dinâmica de ensino, a maêutica, ele era filho de uma parteira, e ele vai sacando, vai tirando de cada um, fazendo nascer de cada um o conhecimento de si mesmo. Então, é um estudo da alma, é um estudo da psique, era chamado então de mundo das ideias. Quando a gente fala em psicologia espírita de Joana de Ângeles, o que será que isso quer dizer? É uma nova psicologia? Divaldo Franco nos relata também, na sua psicografia, que Joana de Ângeles foi mentora no mundo espiritual, tanto de Freud quanto de Jung, que são da mesma época, século XIX, são os pais, vamos dizer, da psicologia do inconsciente. O que era chamado mundo das ideias é agora muito mais aprofundado com o inconsciente, que é o quê? Aquilo que nós já trazemos no nosso perispírito, de todas as nossas vivências nos diversos mundos. Nós não habitamos só no planeta Terra, não é o único planeta do universo, é um dos. E todas as experiências vividas por nós espíritos ficam gravadas no nosso perispírito. E nós reencarnamos para fazer a correção daqueles nossos defeitos, da nossa parte escura da alma, né? Divaldo diz que, recentemente, ele disse que podemos dizer que a sombra, que é um termo da psicologia de Jung, são aquelas nossas más inclinações. Todos nós trazemos, né, as nossas más inclinações. Reconhece o verdadeiro espírito pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. Pois bem, Nilson de Souza veio de família católica e ele tinha grande dificuldade ainda com Jesus, tinha questões ainda com o fogo. E no conhecimento, quando ele conhece Divaldo, conhece a doutrina espírita, ele recebe um alívio muito grande nos seus sentimentos, nas suas angústias, e ele vê na doutrina espírita aquilo que realmente ele é, o Consolador prometido, que Jesus disse que nos enviaria, e ele passa a sua vida, então, a partir daí, absolutamente dedicado ao bem, trabalhando incansavelmente na mansão do caminho, até que desencarna. Bom, qual é a importância disso? A gente olhar a evolução do espírito.
ele desencarna no ano 63 e depois no primeiro século e no século XXI esse espírito ainda está resgatando seus débitos. Ele não se conforma com ter sido queimado, ele pede à mãe que abjure, que negue o Cristo, e ela se mantém firme, apesar da imensa dor de ver o seu filho sendo açoitado, martirizado. Ela, depois do encontro dela com Jesus, nunca mais aquele espírito foi o mesmo. Se diz, e é verdade, que a obra de Joana de Ângeles é uma obra difícil, de difícil entendimento. Ela usa uma linguagem bastante rebuscada, bastante difícil muitas vezes. E já foi perguntado a Divaldo, que perguntou a Joana, se não era melhor traduzir essa obra com palavras mais simples. E a resposta dela é que são chegados os tempos, não é com essas palavras, que são chegados os tempos de estudo, de renovação. Aliás, o convite da doutrina espírita é justamente o estudo, o conhecimento de si mesmo. Isso perpassa em toda a obra espírita. Então, a intenção dela é nos levar, sim, ao estudo, ao autodescobrimento, ao autoconhecimento. Jesus nos diz no seu Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A que verdade será que Jesus se referia? A verdade de que ele era o Messias, de que ele era o enviado de Deus, que ele era um com o Pai, como ele dizia, eu sou um com o Pai. Ou ele nos falava também da verdade que precisamos conhecer em nós. Está lá também no Livro dos Espíritos que o egoísmo é a raiz de todos os males. E Joana vai falar muito em ego, no eu, na dificuldade nossa de espíritos de nos libertarmos do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, do nosso desejo de prazer, do nosso hedonismo. Ela vai mostrar o caminho para a libertação da matéria, a que nós estamos ainda tão apegados, para adentrarmos ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, a viver a nossa espiritualidade. Joana não vai falar em religião, ela fala em religiosidade. Religião muitas vezes pode libertar ou aprisionar. Quando a religião é cheia de dogmas, de coisas que têm que ser feitas, vividas, sem nenhuma explicação, cheia de rituais, cheia de preconceitos, ela vai aprisionar. A questão não é a religião. A questão é o que nós, espécie humana, fizemos da religião, das religiões. A gente vê a Igreja Católica, a qual, em épocas passadas, todos nós certamente pertencemos, com as cruzadas, com a Inquisição. A Igreja que, em nome de Jesus, fazia o contrário do que ele ensinou. Jesus era todo amor. E quando no século III a Igreja Católica da época se junta ao Estado romano, o imperador tinha poderes muito grandes. Então esse atrelar a Igreja ao governo criou inúmeros problemas. E homens daquela época se perderam no egoísmo, no prazer, na busca do poder. E até hoje muitos de nós nos perdemos nisso. E esse é o momento de resgatarmos isso. Daí a psicologia espírita, tratamento do espírito. Joana se refere a Jesus como o maior terapeuta de todos os tempos. E de fato ele é. Até hoje ele é o nosso grande terapeuta.
O César Braga Said nos diz aqui sobre Joana de Ângeles que nas suas diversas encarnações o seu testemunho não foi apenas o de cuidar de pessoas enfermas ao fim de sua existência, isso se referindo a Sor Juana Inês de la Cruz, no México, e logo em seguida ela cuida dos doentes e depois ela morre da peste, da mesma peste que ela ajudou a criar, a cuidar das pessoas. Ele nos mostra, ele diz que ela sorveu o cálice amargo da prepotência masculina, religiosa e secular, tendo a sua sexualidade e sanidade posta em dúvida. Nunca ela teve uma vida fácil nessas encarnações conhecidas. Nós vamos falar depois mais pausadamente sobre essas encarnações. Divaldo conviveu com Clara de Assis. Ele diz que a época de Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, esse espírito tão querido de todos nós, reencarnaram 200 espíritos envolvidos com a divulgação, com o resgate do cristianismo, que vinha sendo deturpado há séculos. E dentre eles estava Divaldo Franco também. Francisco de Assis, todos nós já sabemos, nasceu numa família rica, com posses, e tendo tudo o que no mundo material se considera de bom, de importante, ele tinha tudo, menos paz de espírito. Um vazio existencial. Ele vai para as cruzadas, como iam os jovens ricos daquela época. E ele é preso. E é na prisão que ele se liberta. É na prisão que ele sente o chamado do Cristo. E ele sai da prisão e um dia lá na igrejinha de São Damião, em Escombros, ele ouve aquela voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele começa a reconstruir aquela igreja física, mas não era disso que aquela voz lhe dizia. Era a reconstrução do ideário do Cristo, era a reconstrução do amor na humanidade, que estava tão perdido, que estava tão longe. A igreja vivia um Fausto só. O poder material era muito grande. E a ordem de Francisco, nem convento eles tinham. Ele queria, e ele fez, viver o evangelho na sua maior pureza. E ele encontra Clara. Clara de Assis também era de uma família rica, poderosa, mas sempre viveu sua mãe era bastante religiosa, e o chamado de Clara se dá num domingo de Ramos. Ela indo à igreja, como ia toda a sociedade naquela época, num domingo de Ramos era costume que os fiéis saíssem dos bancos onde estavam e fossem até o sacerdote para receber o ramo que simboliza esse domingo. Mas Clara nesse ano não foi. E o sacerdote foi até ela e entregou esse ramo. E foi nessa noite que Clara fugiu de casa e foi encontrar com Francisco para viver o evangelho. Clara era portadora de uma grande mediunidade. Durante a gravidez da sua mãe, a mãe muito apreensiva, e ela ouve uma voz que diz que fique calma, que fique tranquila, que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, e que a filha que ela esperava seria portadora de uma grande luz para o mundo, de grande claridade, daí ter escolhido esse nome, Clara. Há uma passagem muito bonita na vida de Clara, que Francisco, já no fim da sua vida, vai falar com Clara, que era conselheira dele, ajudou em muitas ocasiões. Ela pergunta, era inverno, e ele sai, depois de ter estado com ela, e ela pergunta, pai, eles todos chamavam, os frades e as freiras chamavam Francisco de pai.
Pai, quando voltarás? E no meio daquela neve ele olha para ela, sorri e diz: quando as rosas se abrirem. Ou seja, só na primavera. E naquele momento eles se despedem e quando ela olha, ela vê as rosas se abrindo, em pleno inverno. E ela chama por ele: Pai, as rosas se abriram. Daí se usar a rosa como um símbolo do franciscanismo. Esse momento é uma forma de dizer também, de Francisco, de Clara, nos dizerem que por mais rigoroso que seja o inverno, por mais frio que esteja o coração humano, sempre a primavera vai voltar e as rosas sempre vão se abrir, independente da estação. Depende de quanto amor nós colocamos nos nossos atos, nas nossas vidas. Há diversas passagens importantes na vida de Clara, que foi uma médium. Ela é considerada a padroeira da televisão, né, no Brasil, porque já no fim da sua vida, doente, no claustro, ela queria assistir uma missa e não podia, porque ela não conseguia mais sair do quarto. Mas era importante para ela assistir aquela missa. E as outras freiras foram para a missa e ela ficou no seu claustro. E quando elas voltam, Clara narra tudo o que aconteceu na missa. Ela assistiu à missa da clausura onde se encontrava. Ela se transportou até a igreja. Daí ela ser considerada a padroeira da televisão. Então, uma mediunidade enorme que esse espírito tinha. Ela foi a primeira mulher a escrever a regra de uma ordem. Existiam ordens femininas, mas a regra delas eram sempre escritas pelos homens, como a dos beneditinos, que foi escrita por São Bento. Clara escreve a ordem das Irmãs Clarissas, as regras das Irmãs Clarissas. Ela não queria ser a abadesa, mas obedecendo a Francisco, que pediu que ela fosse, ela aceita essa missão. Mas nunca na sua vida ela se considerou superior a ninguém. Ela tinha por hábito lavar os pés das demais irmãs quando elas voltavam do campo, seguindo o exemplo de Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Então esse é o espírito de quem nós estamos falando. E a dedicação dela à ordem das Clarissas, às suas irmãs, ao serviço da igreja, ao serviço dos pobres durante todo esse tempo. Ela se preocupando sempre com os outros. Existem cartas dela a Santa Inês que são verdadeiros tratados de teologia. E é essa figura que desencarna em 1253 e que depois volta a reencarnar em 1761. Quantos séculos entre uma encarnação e outra? E durante todo esse tempo, esse espírito está estudando, está evoluindo, está crescendo. Há muito ainda que se dizer sobre ela, que viveu o Evangelho muito mais com exemplo do que com qualquer outra coisa. Viveu numa clausura e é conhecida no mundo todo. E é a padroeira da televisão, da comunicação. Esse espírito sempre esteve ligado ao bem comum. Mas o nosso tempo já está esgotado e na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre Sor Juana Inês de la Cruz, que é uma das encarnações muito importantes de Joana de Ângeles no nosso planeta. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Lembrando que as rosas podem abrir em qualquer tempo quando há o amor. Graças a Deus.